Sabe, tem conversas que atravessam os séculos. Hoje, a gente vai mergulhar em uma delas, que aconteceu há mais de 1.600 anos, mas que parece que foi escrita ontem para cada um de nós. É o diálogo de Santo Agostinho sobre a vida feliz. E ele funciona, olha, como uma verdadeira bússola para uma das buscas mais importantes da nossa vida. E a pergunta que move tudo é essa aí. Onde é que a gente encontra a felicidade de verdade? É uma questão que, no fundo, todo mundo se faz, não é? Seja na correria do dia a dia ou no momento mais quieto. Agostinho e os amigos dele se juntaram para tentar responder a isso. E a gente vai seguir os passos deles nessa investigação. Para começar, Agostinho nos dá uma imagem muito forte. Pensa nisso. A vida é como uma viagem no mar bem agitado. Todos nós estamos nesse barco, navegando, procurando um porto seguro, sabe? Um lugar de paz, de felicidade que dure. Essa metáfora vai ser o nosso guia. Ok, então vamos lá. A primeira parte dessa nossa viagem é justamente tentar entender essa busca, que é de todo mundo, pela felicidade, no mundo que é cheio de incerteza, cheio de ventos que mudam de direção a toda hora. Agora, olha só que interessante a perspectiva de Agostinho. Ele diz que muitas vezes são justamente as tempestades da vida, as dificuldades, as crises, sabe, aqueles momentos difíceis que acabam forçando a gente a corrigir o rumo. Elas nos empurram, às vezes até contra a nossa vontade, para o nosso verdadeiro destino. É uma ideia bem radical, né? Pensar que as provações podem ser, na verdade, uma graça disfarçada, um jeito da providência nos guiar de volta para casa. Mas claro, como em toda viagem, existem perigos no caminho. E Agostinho foi muito bom em identificar várias respostas falsas para a felicidade. Aqueles desvios que podem fazer a gente naufragar bem na hora que a gente está chegando perto. E o maior de todos os perigos, segundo ele, é este aqui: a vanglória, o orgulho. Ele descreve o orgulho como se fosse um rochedo enorme, bem na entrada do porto. Ele brilha, parece um lugar seguro, atrai a gente com promessas de status, de reconhecimento, mas é um terreno falso. Na hora que a gente pisa, ele desmorona e nos afunda. E isso nos leva direto para essas armadilhas que, vamos combinar, são super atuais, mas que Agostinho já conhecia muito bem. Riqueza, fama, prazeres passageiros, poder. Por que são armadilhas? Porque tudo isso passa. Agostinho argumenta que quem ama essas coisas não consegue ser feliz de verdade, porque vive com medo constante de perder tudo. A posse dessas coisas acaba gerando mais ansiedade do que paz. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu comentário. Então, depois de eliminar tudo aquilo que a felicidade não é, a conversa chega num ponto de virada. É aqui que o grupo começa a construir uma definição positiva, a descobrir o que a felicidade precisa ser de verdade. Então, aqui está o ponto-chave. A primeira grande conclusão deles é que a felicidade verdadeira tem que estar ligada a um bem que seja permanente. Algo que não dependa da sorte, que não possa ser tirado da gente por uma crise financeira, por uma doença ou por qualquer outra tempestade da vida. A partir desse raciocínio, o próximo passo lógico é quase inevitável. Que bem é esse que é eterno, que é sempre permanente? Para Agostinho e seus amigos, a resposta é clara. Só pode ser Deus. A conclusão, então, parece bem simples. Quem possui Deus é feliz. Mas calma lá, a conversa não para por aí não. Imediatamente surgem novas perguntas. Ok, mas o que significa possuir a Deus? É só acreditar nele? E a pessoa que está buscando a Deus com sinceridade, mas sente que ainda não o encontrou, ela já pode ser considerada feliz? O debate fica ainda mais profundo. E é exatamente nesse momento que a mãe de Agostinho, Mônica, que até então estava ali participando mais quietinha, intervém com uma sacada genial que muda completamente a direção do diálogo. Ela decide olhar o problema pelo lado oposto. A pergunta que ela coloca na mesa é a seguinte: se a gente já definiu o que é a felicidade, o que é exatamente o contrário dela, a infelicidade? Parece óbvio, né? Mas a resposta dela vai surpreender a todos. E aqui a gente vê a sabedoria imensa dessa mulher. Mônica diz: a infelicidade é indigência. É uma palavra forte que significa carência, falta, pobreza, um vazio por dentro. Ou seja, a infelicidade não é ter coisas ruins acontecendo, mas sim a falta de algo essencial. E aqui vem o golpe de mestre do argumento dela.
Agostinho fica maravilhado. Ela diz: a gente chama alguém de indigente porque falta dinheiro, mas não chamamos quando falta o bem mais precioso de todos, que é a sabedoria? A verdadeira pobreza, a verdadeira indigência é a falta de sabedoria. Esse quadro aqui ajuda a gente a visualizar bem essa ideia. De um lado, a gente tem a indigência, o vazio, que se manifesta como ignorância, que ele chama de estultícia, e como inquietação. Do outro lado, a plenitude, o preenchimento, que é a sabedoria, a paz, a totalidade. Felicidade, portanto, é viver em plenitude. Então vamos para a parte final, para ver como é que a gente traduz tudo isso num caminho prático. Numa forma de viver essa vida plena que Agostinho descreve e que com certeza fortalece a nossa fé hoje. A equação central fica bem clara, né? A felicidade que a gente busca é um estado de plenitude. E essa plenitude não é nada mais, nada menos que a própria sabedoria. Mas que sabedoria é essa? E aqui, Agostinho faz a conexão final, a mais importante de todas. Ele, que tinha estudado tantos filósofos, entende que a sabedoria com S maiúsculo, a verdade que dá sentido a tudo, tem um nome. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, que disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". E assim, a gente chega na definição mais completa do diálogo. A vida feliz é um relacionamento dinâmico com a Santíssima Trindade. Conhecer o Filho, que nos guia à verdade, gozar do Espírito Santo, que é a própria verdade que experimentamos, e nos unir ao Pai, a medida suprema de todas as coisas. E como é que se percorre esse caminho? Mônica, de novo com aquela sabedoria prática de quem vive a fé, resume tudo nas 3 virtudes teologais. O mapa para essa viagem é uma fé sólida, que nos dá a direção, uma esperança viva, que nos sustenta nas tempestades, e uma caridade ardente, o amor, que é o motor da jornada. E para fechar, a gente volta para a imagem do começo. A conversa de Agostinho deixa no ar essa pergunta. Para nossa reflexão, a busca diária por felicidade, as coisas que a gente valoriza, as metas que a gente persegue, tudo isso está nos guiando para o porto seguro da plenitude em Deus, ou está nos distraindo, nos levando para os rochedos do orgulho e para o naufrágio em coisas que passam? É uma pergunta que vale a pena a gente levar para a vida. Citando o hino de Santo Ambrósio à Trindade, ela resume o caminho prático para essa vida feliz. Fé sólida, esperança viva e caridade ardente. As virtudes teologais. O caminho concreto para viver essa união com Deus, que é a felicidade. E trazendo isso para a nossa vida hoje, como católicos leigos, a busca de Agostinho é a nossa busca. O mar de distrações está aí, prazer que some rápido, busca por reconhecimento, orgulho, aquele rochedo da vanglória. As tempestades da vida continuam sendo chance de corrigir a rota e buscar o que fica, Deus, e não o que passa. A felicidade de verdade não está no ter mais, está no ser mais sábio, mais equilibrado pela graça, mais unido a Deus. E o caminho, como Mônica lembrou, é viver a fé, a esperança e a caridade no dia a dia. Conte para a gente o que mais te chamou a atenção ou como você entende a verdadeira felicidade. A felicidade não é uma lista de conquistas a serem marcadas ou uma acumulação de experiências. É um estado interior de ser. Uma vida perfeita, como Mônica conclui, alcançada através de uma fé sólida, uma esperança viva e uma caridade ardente. É a estabilidade encontrada ao se possuir o único bem que não pode ser perdido. Em um mundo que nos ensina a buscar a felicidade do lado de fora, como podemos começar a cultivar essa medida interior da alma? A obra de Agostinho é profunda e cheia de riqueza espiritual. Por isso, fica o convite para que você busque ler o livro completo, aprofundar seu estudo e encontrar ainda mais luz para sua caminhada de fé. Quer continuar aprendendo? Assista aos outros vídeos do canal, onde trazemos explicações simples sobre livros e temas católicos, sempre com o objetivo de ajudar você a entender melhor a fé e viver com mais sabedoria. Inscreva-se, compartilhe com quem também busca conhecer mais e deixe nos comentários suas impressões ou sugestões para próximos conteúdos. Até o próximo vídeo no Caderno Católico.